Olá, vamos de mini terapia? Vamos falar sobre domínio próprio. Você consegue, em determinadas situações, uma discussão que a pessoa está zombando de você, está te irritando extremamente, se manter calma, ter argumentos e não sentar a mão na cara da pessoa? Você consegue? Se sim, você tem domínio próprio. É verdade. Tem pessoas que, em diversas situações extremamente estressantes, como por exemplo no ambiente de trabalho, conseguem ter domínio próprio e não saem sentando a mão na cara das pessoas, jogando outros objetos. Elas realmente têm o domínio próprio. Ai, Poliana, e como que eu consigo ter isso? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo, eu rasgo mesmo as palavras para a pessoa. Se precisar, eu sento a mão na cara da pessoa, eu explodo. Se você é assim, você precisa entender que você precisa treinar. O domínio próprio é algo que você precisa treinar, tá? Como que eu posso dizer? A gente não nasce com o domínio próprio, certo? Você tem o controle, é você que controla, mas você precisa treinar, porque de fato existem pessoas que elas acordam de manhã com o objetivo de realmente te estressar, de tirar você ali. Às vezes você tá, sabe, super tranquila, teve uma notícia muito boa, sua família tá super bem, você teve, né, um resultado bacana no seu trabalho, você teve um projeto que você conseguiu fazer, e chega uma pessoa assim e fala alguma coisa pra você. Um exemplo foi o Thiago Brunet, que falou uma vez que ele comprou um carro que ele queria muito, um carro muito top. E quando ele chegou em casa, o vizinho virou pra ele, simplesmente falou com ele assim: nossa, que carro legal. E ele: é verdade, um carro muito legal. E aí o vizinho simplesmente virou pra ele e falou assim: mas é muito difícil de vender esse carro. Aí ele ficou com o que ele teve na cabeça, entendeu? Então todo o sonho que ele tinha, todas as expectativas que ele tinha sobre o carro foram por água abaixo. E aí ele começou a ficar bitolado e pensando o tempo todo como que ele ia fazer pra vender o carro. E aí ele perdeu a alegria do carro. Então a gente tem que estar pronto para esse tipo de comentário, pra gente aprender a filtrar, sabe? Porque as pessoas, elas acordam, como eu já falei pra vocês, para nos desestruturar. E não é porque elas querem. Algumas fazem de propósito. Outras é porque elas estão tão mal. E aí ela te vê bem e ela pensa assim: nossa, se eu tô mal, não posso permitir essa pessoa tá bem. Às vezes elas fazem involuntariamente, tá? Principalmente as pessoas que estão realmente doentes, com depressão. Elas não fazem, tipo assim, porque elas querem fazer, porque elas realmente estão doentes. Só que a gente não entende isso. A gente pega aquilo ali, não consegue filtrar, guarda aquilo pra gente, e aquilo ali a gente vai consumindo e vai nos fazendo cada vez mais mal, né? Então a gente precisa aprender a treinar, a ter domínio próprio. Lembrando que, vamos supor que você é uma pessoa muito explosiva, você vai pedir para Deus te dar domínio próprio, te dar sabedoria e paciência. E pode ter certeza que no dia que você pedir a Deus isso, Deus vai te dar situações para você começar a treinar. Eu te falo que é realmente muito difícil você não se manter ali plena numa situação que a pessoa merece realmente tomar algumas coisas ali, né, uns tapas bem dados na cara. Aconteceu uma vez comigo uma situação no meu trabalho, que a mulher estava fofocando com o meu nome. E eu sempre fui o tipo de pessoa que eu nunca levei muito desaforo para casa. Então eu sempre gostei, como eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de falar, sempre gostei muito de argumentar, fazer perguntas para as pessoas. E eu cheguei para ela e perguntei para ela por que ela estava falando de mim. Menina, mas ela virou uma resposta. Ela começou a falar mal de mim na minha cara. Tudo bem, eu precisava saber que ela estava falando mal de mim. Só que involuntariamente, olha para vocês verem como que funciona. Involuntariamente, eu fui fechando a minha mão. E, gente, você pode ter certeza que na época era meu namorado, eu já era meu marido. Se ele não tivesse me segurado, possivelmente eu teria avançado nela e dado um soco bem dado na cara dela. Se é que eu não teria sentado a mão nela, com todo o respeito, né? E machucado ela. A sorte é que meu marido me segurou e graças a Deus não aconteceu isso, porque realmente eu me sentiria muito mal depois. Não era o que eu queria fazer, só que ela conseguiu me tirar do meu, sabe, da minha paciência. Então,
a gente precisa treinar. Depois disso, eu comecei a cuidar de mim nessas questões, porque eu percebi que eu não tenho muita paciência, não. Sabe, se falar comigo muita coisa, eu tô dando uma resposta e eu já tenho vontade de avançar. Então, eu comecei a treinar a cada dia ali. Outra coisa também que você precisa treinar e que você precisa entender é que em muitas situações você vai precisar se retirar, tá? Não porque você é covarde ou porque você tá deixando o outro fazer o que quer com você. Você tá fazendo isso de se retirar é por você, sabe? Porque senão pode acontecer coisas piores. E você depois que vai ficar mal com isso, a sua família que vai ficar mal com isso. Então, a primeira coisa que você precisa treinar é buscar conhecimento para você entender como que funciona, né, situações, como que você vai agir. Você tem que aprender a argumentar e não partir para porrada. Você precisa aprender a argumentar. Você precisa vencer nas suas palavras bem colocadas, com português bem colocado, entende? E aí, às vezes, a pessoa não vai conseguir absorver o que você está falando. E aí você vai perceber que não vai adiantar você argumentar. Então você vai precisar se retirar para o seu bem. Porque senão realmente acaba que a gente vai para outro lado, que é a parte da agressão. O que não é legal. É uma situação desagradável demais, que pode ter muitas consequências, tá? Então é aconselhável você treinar esse seu jeito explosivo de si. E uma das questões muito importantes é buscar dentro da Bíblia conhecimento, que lá tem várias passagens que te ensinam a lidar com isso, buscar de Deus paciência, domínio próprio, para você vencer, porque não tem coisa pior que você ser uma pessoa explosiva, sabe por quê? Porque muitas das vezes, coisas pequenininhas assim, você vai fazer uma coisa desse tamanho, vai tornar algo imenso e que nem tinha necessidade, e no final é só você que fica mal, sabe? As pessoas falam mal de você, você acaba absorvendo aquilo ali, as pessoas, elas acabam te rotulando de coisas que não são verdade, e você vai cada vez se alimentando daquilo, vai acreditando em verdades que não existem, tá? Então, não compensa. Então, o domínio próprio é muito importante para essas situações, até mesmo porque nós precisamos entender que nem sempre a pessoa também vai estar bem. A gente tem sempre que pensar do outro lado. Será que a pessoa também está bem? É claro, gente, que você não vai ser idiota de deixar a pessoa vir e fazer qualquer coisa com você. É por isso que eu tô te falando que você tem que ter sabedoria para aprender a lidar. Você não vai deixar a pessoa também fazer as coisas, né, te maltratar ali, te bater. Não é isso que eu tô falando. Estou falando aqui que você tem que saber argumentar, observar o que está acontecendo para você não perder o controle de você mesmo e acabar entrando em situações que às vezes nem teria necessidade de ter agressão, alguma coisa do tipo, entende? Que eu acredito que nós conseguimos resolver as coisas na base da conversa. É claro que tem pessoas que não querem resolver na base da conversa, elas querem resolver na base da agressão. E é por isso que eu tô te falando da questão da retirada, que é muito importante. Então, se você tem esse jeito explosivo, se você não consegue lidar com várias situações, é importante você começar a treinar desde já, buscar conhecimento, sabe? Buscar ter uma ajuda de um profissional, porque às vezes tem alguma coisa aí da infância que tá te atrapalhando, que você não conseguiu, uma ferida que você não fechou, por isso que você é tão explosivo. Então fica essa dica, se cuida, não sai por aí batendo nos outros, tá? Não fica agressiva, explosiva, respira, fica tranquila, sai, deixa. Depois você volta, depois você conversa, tá? Não vai caindo aí nessas armadilhas que o inimigo faz pra gente ficar mal aí com as pessoas, não, tá? Não sai batendo em todo mundo, não. Aprenda a treinar e ter domínio e controle sobre você. Um abraço, tá? Tchau, tchau.